Bom dia a todos aqueles que porventura nos ouvem nesta manhã. Esta manhã, aqui sobre o original da palavra, sobre a sabedoria da palavra de Deus, eu quero falar mais um pouquinho sobre um assunto de unidade. No Salmo 68, versículo 18, está escrito assim: Tu subiste ao alto. Quem é tu? Cristo. Quem subiu ao alto no madeiro? Tu subiste ao alto, levaste cativo e cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Este versículo nos mostra claramente que os dons e as vocações de Deus são dados sem arrependimento. Então, os dons, precisamos dos dons? Sim, mas não resolve os problemas para trazer o povo à unidade de Deus, do Espírito Santo. Porque o que me fez acreditar nessas palavras originais e deixar os ritualismos de batismos, ceias, cada mês, construir igrejas, unir povos, foi isto aqui. Os dons não têm resolvido nada nos assuntos. Sabe por quê? Só eles. Se não há unidade no povo, dons não levam o povo para o reino de Deus. Dons não levam. Só dons não levam. Porque eles são dados até para rebeldes. Aonde me prova a mão leal? Está aqui, versículo 18 do capítulo 68 de Salmos. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, recebeste dons para quem? Para os homens, até para os rebeldes. Por isso que até rebeldes, eles fazem sucesso com dons. Faz ou não faz? E como faz? Porque os dons e as vocações é dado. Ele já nasce com aquilo. É uma predestinação, uma coisa que Deus deu para nós. Dons são dados sem arrependimento, para que o Senhor Deus habitasse entre eles, mas não resolve o problema. Não resolve o problema. Dons, apenas dons. Então nós estamos em um tempo, em uma hora tremenda. A sua graça, diz o apóstolo São Paulo, na original Palavra de Deus, página 740. A sua graça foi repartida para nós conforme Cristo determinou. E nós encontramos esse presságios no Salmo 68, verso 18. Quando Cristo foi além da matéria para o imaterial, levou os espíritos presos com ele, distribuiu habilidade aos homens. Veja, o mesmo que subiu
Isto é o que além desse... Foi ele desde a dimensão do tempo, do espaço e da matéria. Também desceu das partes inferiores da terra, o mesmo que dizer que ele foi imaterial e desceu na matéria, terra, levando todos os espíritos sem expectativa da vida eterna ou de corpo espiritual com ele, para que pudéssemos viver eternamente, existir eternamente e ter nossos corpos. Este é o nosso Messias. Este é o nosso Messias que fez isso. Não é um Messias falso, que distribuiu habilidade na consciência humana, para que possa também existir assim todas as promessas que vão se cumprir. Então, o pano do fundo histórico desse salmo é um dos diversos triunfos de Davi sobre os seus inimigos. Naquela ocasião, ele levou cativo, amarrados, para Jerusalém, trazendo também as riquezas dos inimigos para distribuí-las como presente, dons. Dons são presente. O povo de Israel, comum Paulo dar uma interpretação para os textos da primeira Bíblia, revelando que por trás do sentido literal dos textos havia interpretação espiritual, presságios do que iria acontecer através de Cristo, conforme o original, Colossenses 2,15. Nós veremos que esta interpretação orgânica, coerente, o texto original bem diferente das interpretações místicas equivocada da maioria dos teólogos rabinos cristãos de hoje. Certo? Esse é o revelar do assunto que eu li em cima. Continua aqui. Ele repartiu sua graça e habilidade diversas para cumprir o ID. Primeiro, nós, os mestres enviados da graça. Paulo é os enviados da graça, Pedro e os demais. Depois, os que pregam e denunciam a corrupção. Então, tem que haver denúncia de erros em todos os sentidos. O sistema religioso, depois os que anunciam a verdade, depois terapêuticas para aconselhamento dos mestres, para o ensino. Todas essas vocações e habilidades são como, finalmente, os evoluídos de cristão para a emissão da verdade, para que todo o corpo de Cristo seja construído até a conclusão e o encerramento das obras. Então, todos alcançaremos unidade na fé, da evolução atingiremos o mesmo nível da evolução de Cristo. O grande propósito dos dons. É o assunto aqui. O grande propósito dos dons é que deixemos de ser crianças, pois elas são facilmente enganadas. Então é o conselho de Deus sobre o apóstolo São Paulo. Deixemos de ser criança. Criança
é enganado por qualquer coisa. Até pelo Papai Noel. O povo engana as crianças. Todas as coisas. Tá certo? Crianças são levadas de um lado para o outro pelas ondas e pelo vento, que vivem mudando de pensamento e acreditam em qualquer pessoa, qualquer professor. Ainda é inaturo, qualquer professor, quer dizer, qualquer obreiro também. É naturo, inaturo. Precisa evoluir. Os dons de ensinar não servem para evitar que você caia na astúcia e na esperteza dos falsos mestres. Tá vendo aí? Apesar que esse povo não tem dom, não tem dom. Mas que tem unidade que Paulo pede no capítulo 4 de Efésios. Estou lendo esse capítulo aqui, ó. Então, dons não evita. O que tem acontecido é que os dons têm trazido o povo se organizar. Igreja, constrói, tanta coisa, todo mundo vai para o céu, vai ver, estão tudo brigando. Não tem unidade nenhuma. O que acontece? Tem dom. Então, os dons é dado até a rebelde. Habilidade são para vocês que seguem a verdade em amor, evoluindo em todas as áreas da vida, através da consciência do corpo. Mas Cristo, como Ele é a própria mente do corpo, todos os membros se ajuntam, trabalham em sincronia, auxiliados pelas juntas. Cada membro do corpo realiza a sua função, assim o corpo cresce e evolui em amor. É uma parte do capítulo 4 de Efésios que nos mostra que dons, só dons, não nos leva ao reino. Mas precisamos da unidade em todo o sentido da vida, tanto no lar, na vida cristã, na vida material. Se nós não tivermos amor e unidade um ao outro, a vida, não temos paz, temos briga, temos intriga, temos coisas erradas, certo? Então é o que Paulo está ensinando aqui sobre o capítulo 4 de Efésios. Então ali, na outra Bíblia aparece no capítulo 4 de Efésios, os pastores, doutores, aqueles 5 dons. Mas não é bem assim. Aqui está escrito assim. Sobre o original é muito diferente. Então, esse trecho prova a autoria de Paulo, pelo menos neste capítulo, pois uma repetição incompleta de Coríntios 12, da Bíblia original, Códex. Este capítulo 4 da carta de Efésios é um dos nossos textos áureos, pois fala da unidade, da evolução, da perfeição, como já ensinei, disse o apóstolo, em muitos graus. Eu disse o professor, né? Aqui está no Revelar. Não existe os dons sobrenaturais, dons naturais separados, nem tampouco 5 dons. Existe habilidade, capacidade psicológicas que fazem evoluir o corpo dos cristãos. E existe apenas alunos e professores, não títulos. Títulos, salários, hierarquia. É uma hierarquia ou não é? O original é sempre, sem misturar,
mistificação e nem cloro. Tudo isto que existe hoje é a herança maldita do judaísmo que ainda vive, mesmo após a cruz. Está vendo aí? E se repete, se alguém diz ter morrido com Cristo, aceitado a Cristo, segundo a Cristo, mas ainda vive na teologia judaico-cristã, então está mentindo e não conhece a graça de Deus. E repito, disse o apóstolo, ensino no Senhor, insisto no Senhor, que deixe os ritualismos, os rituais, os cultos do pagão, sem Cristo. Eles estão em treva e não conhecem a verdade do Criador. A consciência fechada deles não consegue entender o Criador imaterial. Este é um problema muito sério. Que Deus complete em nós a santa unidade do Espírito. E o reino de Deus se completa nisto, na unidade do Espírito. Os dons, as vocações são dados sem arrependimento. Então você vê homens evoluindo com pessoais muito grande, multidão de gente, porque tem um dom. E este dom às vezes cura, às vezes faz milagres, mas aquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu não fiz maravilha, Senhor, eu não fiz maravilha, eu não construí, os enfermos não foram curados, os demônios foram expulsos, Senhor. Mas Jesus responde uma resposta dura, não vos conheço, aparta-te de mim, praticadores de iniquidade. Senhor, complete este amor, a unidade do Espírito para nós, Senhor. Pai, começa na casa. Uma casa sem unidade é a briga, é a intriga. Filho contra pai, pai contra filho, noras, sogras, parentes, não tem unidade nenhuma. Mostra para o espiritual. Onde está a espiritualidade da unidade do Espírito neste mundo religioso? É o que me fez crer nisso aqui, é a parte de unidade. Eu não vejo nada. Nós não vemos nada, nós vemos só grupos divididos, meus irmãos. Como Jesus leva um coração dividido? Não tem jeito. Jesus Cristo só leva para o seu reino quem está com o coração nele e tem amor um no outro, mesmo sofrendo problemas e lutas, mas ele ama, ele perdoa, ele tem habilidade do céu para dizer esta verdade sem medo de errar. Que o Senhor complete esta palavra a todos, para não ir mais à frente, que o tempo não é bom muito tempo. Não é por muito falar que sejamos ouvidos. Completa esta bênção da unidade do amor sobre cada um que nos ouve nesta manhã, Senhor. Criador Jesus Cristo, que tudo pode nos dar a vitória em tudo, até o fim de nossa vida,
São Paulo teve a habilidade de dizer, combati o bom combate. Veja bem, o verdadeiro soldado ele tem que combater o pecado até pela raiz. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Só me resta a coroa da vida que o Senhor me dará aquele dia, disse ao apóstolo. Não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda serão coroados. Amém, 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 Senhor, amém.